você vai num encontro desse, é falado do Brasil? Se fala do Brasil? Porque como exemplo ou como sendo um problema? Como às vezes a gente Essa fica é uma ouvindo. pergunta. Porque parece que o Brasil é mó patinho feio. Vocês não O que a gente queimam escuta do Brasil, carbono, mas no queimam a Brasil, Amazônia. é exatamente isso. A gente é um patinho feio. Mas o que se fala do Brasil? O Brasil é um exemplo de matriz renovável, né? A nossa matriz é basicamente hidrelétrica e, além disso, tem o percentual da eólica e da solar. Então, realmente, a gente e é um tem exemplo as termoelétricas de matriz... que a gente liga no inverno. Não, assim, mas em termos de percentual... nós temos um percentual muito alto de energias renováveis, que é realmente o que muitos países tentam Eles desejam. atingir. Você pega os números assim, a gente passa o desejável. Exatamente, que é exatamente o que o Brasil quer atingir. E eu não tenho nada contra a expansão de energia renovável. Eu acho que a gente precisa realmente aproveitar o potencial renovável que a gente tem. A questão com a renovável é que ela tem características de intermitência. Como a hidrelétrica, ou a gente está vendo hoje, agora, nessa situação que estamos atualmente vivendo. Se não choveu, faz o quê? Crise hídrica. E aí, se não faz sol, se não... o vento não está no... Por acaso mudou, né? Vamos ter um El Niño. Porque tem um range, né, de velocidade do vento que a eólica precisa ter para funcionar, enfim. E aí você precisa de fontes que sejam o tijolo, a fundação de uma matriz, que sejam confiáveis, que estejam produzindo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que vão complementar essa intermitência da renovável. Porque se você pensar, a hidrelétrica pode ser uma grande bateria energética. Se você mantém, por exemplo, mantém o lago alto, o nível da água, você tem a fundação com energia nuclear, por exemplo, você tem a intermitência das outras fontes renováveis, solar e eólica, e você libera a água da hidrelétrica quando você tem necessidade a mais, e quando você não tem necessidade, você mantém uma bateria. Estava pensando nisso, tipo, aí a hidrelétrica ela passaria a ser como se fosse o elemento de pulmão, né? Quando as outras não estão dando muito conta, ela entra só para fazer essa função de regular a capacidade, claro a demanda. Claro que tem. A gente tem mais de 1.000 hidrelétricas no Brasil, né? Entre reservatórios, PCHs, enfim. Então, a gente tem muitas usinas hidrelétricas. Eu escutei mais de 1.000, mas se por favor, não me crucifiquem se esse número estiver incorreto. Privadas, tem mas, então, é claro que ela vai fazer parte da base da matriz brasileira também. Mas eu acredito que o futuro da matriz de qualquer país que está buscando produção de energia e um futuro sustentável, abordando a mudança climática, ele tem que envolver a complementaridade das fontes. E as renováveis são intermitentes, isso é um fato. Então, a gente tem que ver quais características das diferentes fontes, como a gente complementa, e a nuclear é perfeita para isso. Ela é esse tijolo, essa base, e produz muito. E fora isso, as novas tecnologias da energia nuclear permitem também uma flexibilidade em termos de aumento e diminuição de potência. Então, não necessariamente a nuclear precisa ficar a 100% de potência o tempo todo. Entendeu? Tem o que a gente chama de load follow o termo em inglês, que você pode seguir a necessidade da demanda. E alguns países já fazem isso, e as novas tecnologias já vêm mais preparadas para fazer isso. Então, quando você fala de um planejamento de uma matriz de um país, você precisa de fontes que se complementam dessa forma, e não tem como. A Agência Internacional de Energia, que é uma agência que não é nuclear, é uma agência global. Ela relatou no relatório que eles lançaram esse ano, que é o roadmap, né, deles, até 2050, como você atinge esse zero líquido, né, de emissão. E não tem como a gente chegar lá sem nuclear. Não tem como.